Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente saudar o deputado Fábio Tradi pela iniciativa de realizar essas audiências públicas, juntamente com o deputado Sérgio Barradas Carneiro. Acredito que é um momento histórico. Pela primeira vez se discute com tal amplitude o Código de Processo Civil e certamente que o resultado dessa discussão deve ser o melhor possível para a sociedade brasileira. Congratular também o professor Arruda Alvim, dizer que nós somos leitores de sempre dos seus livros e recomendamos sempre aos nossos alunos, professor, a leitura dos seus ensinamentos, os deputados aqui presentes. Inicialmente eu queria até fazer uma colocação dizendo que também concordo e acho razoável a posição do deputado Miro Teixeira acerca do dolo ou fraude. Eu acho que realmente é um cacuete aí que poderia ser reparado no texto. Eu vou tentar fazer aqui algumas considerações a respeito do texto do Código de Processo Civil, tomando como foco também o papel da União ou da Fazenda Pública, especialmente quando se sabe que a Fazenda Pública está entre os maiores litigantes. Então é importante que a gente faça essa ressalva para que o Código também tenha como foco a redução de litígios que envolvam a Fazenda Pública, que envolvam o poder público. É fundamental que se tenha essa discussão acerca do papel e da forma como se conduz a advocacia pública no exercício da defesa do Estado. Alguns pontos que eu inicialmente gostaria de elencar, e até mesmo louvando a iniciativa do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, diz respeito à criação de uma seção própria para a advocacia pública, dentro do Código de Processo Civil, que eu acho que é importante porque ressalva o papel desse setor da advocacia, dado exatamente essa estatística que nós temos de alta litigância que envolve a Fazenda Pública. Acho que o capítulo, no entanto, ainda é um pouco tímido. Acredito que algumas outras questões relacionadas à atuação da advocacia pública deveriam integrar esse capítulo, especialmente a questão relacionada à capacidade ou independência do advogado público para firmar acordos, conciliação no âmbito do Poder Judiciário, que eu acho que é um ponto extremamente relevante para a discussão de redução de litígio, de celeridade, de efetividade do funcionamento do Poder Judiciário. Outro ponto, aspecto importante que tem que ser destacado no atual Código é a busca pela conciliação. Mas, ainda que a gente tenha na proposta um aprofundamento da discussão sobre conciliação, com dispositivos inovadores, ainda também considero tímido esse capítulo no que se refere à Fazenda Pública. É preciso deixar claro o seguinte: a gente já tem uma experiência de conciliação que envolve a Fazenda Pública, que são os juizados especiais federais. E nesses juizados especiais federais, que foi meio que um laboratório para a advocacia pública, até hoje a gente não tem uma atuação que traga o resultado que se esperava em relação à conciliação. Especialmente no que concerne a atuação dos advogados da União, o que se observa é que a quantidade de acordos ainda não são dentro daquilo que seria razoável para a redução de demandas. É importante ressalvar que o fato de prever a conciliação no Código não é suficiente para que se chegue à conciliação. É importante que se veja de que forma o advogado público, o advogado da União, ele possa se conduzir ou bem conduzir para que no processo judicial ele tenha devida autonomia, devida independência para firmar a conciliação. E aí, a título de experiência, antes de assumir a presidência da entidade, eu atuava exatamente no juizado especial, recebia em média 500 processos por semana, processos virtuais, mas o que se observa no âmbito da Advocacia Geral da União é que existe uma variedade de atos normativos que regulam internamente essa atuação do advogado e que acaba, de alguma forma, engessando ou não permitindo que o advogado da União ele possa atuar de forma mais independente no momento que esteja
seja proposta, né, uma conciliação, um acordo. Né? Então, eu acho que é salutar o Código prevê uma audiência de conciliação obrigatória, né, dentro do processo, mas é importante a gente trazer a experiência dos juizados especiais, porque lá nos juizados especiais federais também há a previsão de uma audiência de conciliação, né, que quase sempre, no que concerne a Advocacia Geral da União, resulta frustrada. Por quê? Porque não há, na maioria dos casos, uma autonomia ou maior independência do advogado para firmar acordos. Então é importante ressaltar esse aspecto, porque a independência do profissional, do advogado público, ou a possibilidade que a legislação deva dar a ele para firmar esses acordos com maior autonomia, é um aspecto que deve ser lembrado no Código, até porque, no final das contas, vai ser o que vai efetivamente levar à realização dos acordos. Então, eu queria fazer essa ressalva, trazendo experiência pessoal em relação a isso. Alguns outros pontos merecem ser ressalvados. O Código é bastante inovador, porque busca celeridade, busca efetividade, mas existem aspectos ou momentos em que nos parece haver uma concessão de poderes excessivos ao magistrado, né? O que, de certa forma, pode propiciar um abuso, né? Ou um exagero no chamado ativismo judicial, principalmente quando envolve o poder público, né? Então, a gente tem essa preocupação porque a Fazenda Pública, ela constantemente é demandada judicialmente para realizar ou implementar políticas públicas, né? Inclusive construção de escolas, construção de creches. E essas questões, elas devem ser discutidas no plano também do Estado Democrático de Direito, da separação de poderes, quer dizer, um plano constitucional. E o que se vê hoje é que há efetivamente um ativismo muito forte do Poder Judiciário, né? Então é um aspecto que a gente queria ressalvar, porque o Código ele traz essa ideia de um maior ativismo judicial, o juiz ele passa a ter um impulso ou a impulsionar de forma oficial o processo, e isso pode trazer alguns exageros, alguns abusos que merecem ser devidamente, por cautela, né, sopesados, até para evitar que haja uma extrapolação do exercício do poder ou da função jurisdicional. Uma outra questão que eu acho extremamente pertinente, foi colocada agora pelo professor, pelo representante do Ministério Público, é a questão da tecnologia, processo de tecnologia, né? Me parece que no cenário em que progressivamente o Poder Judiciário vai se informatizando, a Justiça Federal já tem um bom quantitativo de processos hoje no cenário virtualizado, praticamente informatizado, o Código ele trata timidamente dessas questões que envolvem, por exemplo, citação virtual, né, como se dá a citação virtual, contagem de prazos, né? Então tem uma série de questões que envolvem inclusive o aparato tecnológico. O Judiciário está preparado para atender essa virtualização. Nós temos como propiciar isso, permitir que o Poder Judiciário adote esse sistema, né? Então são questões que eu acho que merecem, inclusive, presidente, e também ao relator aqui, talvez um capítulo em separado de uma discussão à parte, uma audiência pública para tratar disso, porque é uma questão extremamente relevante, né, que envolve o próprio futuro do processo civil no Brasil. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar também é que em vários dispositivos da proposta há sempre uma menção, né, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros entes públicos, sem qualquer referência à advocacia pública, né? Então, é importante que quando se trata de prazos, quando se trata de prerrogativas, que haja sempre a lembrança concomitante dos entes que integram a advocacia pública, né? É preciso também que se veja alguns aspectos relacionados à própria atuação da advocacia pública, que são polêmicos, mas que demandam alguns esclarecimentos, como, por exemplo, a supressão do prazo em dobro, a redução para o prazo, né, aliás, a supressão do prazo em quádruplo, né?
e redução para o prazo em dobro, que, a meu ver, não prejudicaria a defesa do Estado, porque haveria ainda audiência de conciliação em 30 dias. Né? Então, de certa forma, se mantém um prazo razoável para que a advocacia pública possa fazer a defesa. Mas é preciso que se ressalte aspectos relacionados à própria organização interna do Estado. Né? Hoje a gente tem na Advocacia Geral da União uma atuação em todos os estados, inclusive através de seccionais em cidades do interior, na defesa de políticas públicas que, na maioria dos casos, são gestadas em Brasília. Né? Então, a gente tem um aparato burocrático que envolve a defesa do Estado e que nem sempre é sopesado na discussão das prerrogativas processuais. Então, eu queria fazer até essa ressalva, porque, na grande maioria dos casos que envolvem processos relevantes, muito dificilmente um advogado público tem condições de realizar uma defesa em 30 dias. Era só esse alerta que eu queria colocar para eventual discussão. Né? Um aspecto importante também relacionado ao artigo 106, que é a possibilidade de que as intimações da Fazenda Pública sejam realizadas também com carga ou remessa dos autos. Isso já existe hoje em relação à Fazenda Nacional, à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao Ministério Público, à própria Defensoria Pública, mas os outros entes da Advocacia Pública não foram contemplados ainda com essa medida, que eu acho que é salutar, porque traz uma economia no sentido processual e material, na medida em que é a própria Advocacia Pública que vai retirar o processo, a carga do processo do cartório da Secretaria. Né? E um ponto também que eu queria aqui, para concluir essa nossa exposição, tratar, é aquele no que se refere à discussão sobre os honorários advocatícios, né, que é uma polêmica também que envolve os advogados públicos. Atualmente, a advocacia pública não é contemplada com a percepção de honorários advocatícios, muito embora haja uma previsão expressa no Estatuto do Advogado e o próprio Código de Processo Civil ele faça referência a isso. A nossa proposta é que seja explicitado no texto que o advogado público ou privado tenha direito à percepção dos honorários advocatícios, até porque a própria natureza dos honorários advocatícios é de verba alimentar, é de pagamento por serviços prestados. Os honorários nunca foram tidos, tradicionalmente, como um tributo ou algo que seja recebido pelo Estado.